Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus neste domingo maravilhoso, dia 8, aliás, lição 8, de 23 de maio de 2021. Neste momento nós estamos dando abertura mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, nesse dia belo. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor o presidente, o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tenham um bom domingo. Nossos amigos, nossos irmãos que estão nos escutando, nos ouvindo. Nós vamos estudar a lição, como já disse, lição número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista. Nós vamos, o pastor Exídio vai estar conosco para ministrar essa aula, mas de antemão eu já quero passar para os irmãos, porventura estão nas suas residências e não têm revista, né? Então, o texto básico para a lição de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 33. Atos 8, 23 a 36. Depois nós vamos para a carta de Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Apenas um versículo da carta de Efésios, capítulo 4, 11. Então, nosso pastor Exídio vai fazer uma oração e já em seguida, lendo o textuário, vamos sim prosseguir o trabalho nesta manhã. Muito bem, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, prazer mais uma vez estar com os irmãos e com as irmãs. Vamos orar. Pai Santo, pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua direção na ministração, ó Deus, desta lição. Pai querido, usa a lição de hoje para edificar, consolar, confortar e nos instruir sobre esse ministério de excelência que é o ministério de evangelista. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, pastor. Muito bem. Continuando, textuário. O textuário está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Muito bem. Leitura bíblica, como já foi dito, Atos 8, verso 26 diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia a profecia, aliás, o livro do profeta Isaías, e disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começou nessa escritura lhe anunciar a Jesus. E Efésios 4, verso 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Muito bem, a lição de hoje, como é de praxe, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como assunto Jesus envia os 70. O segundo tópico é a grande comissão e o terceiro tópico é o dom ministerial de evangelista. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição?
Bem, o objetivo geral diz: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Ok. E os objetivos específicos, como é de praxe, são 3. Primeiro, abordar a respeito do envio dos 70. 2, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E 3, ou terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos agora para a leitura, comentário da nossa lição. Socilas, por favor, você pode ler a introdução? Bom, a introdução diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos, procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como este dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Cristo, de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e, em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. E aí, Socilas, alguma observação? Pastor, na realidade, Deus sabe de todas essas coisas, e o próprio Jesus, quando andava com seus discípulos, ele que implantou esse sistema de evangelismo, que ele sabia que daria resultado, né? Ele sabia que daria resultado. Okay. Então, foram enviados pelo próprio Jesus um grande exemplo de evangelização e a implantação desse sistema de evangelizar, que o próprio Jesus colocou. Muito bem. Eu queria fazer uma situação, Silas, sobre a introdução, dizer para as irmãs e para os irmãos, como é sábio de todas e de todos, nós estamos estudando nas últimas lições, estudamos sobre o dom ministerial de apóstolo, o dom ministerial de profetas, conforme Efésios 4:11, e hoje estaremos estudando o dom ministerial de evangelista. Aí eu queria trazer uma consideração, um detalhe sobre esse dom, Silas. Observe, algumas lideranças da igreja têm levado a entender que o dom de evangelista ou o ministério de evangelista é um cargo ou uma função hierárquica inferior à de pastor, à de apóstolo e a de doutor, porém, alguns dizem, superior à de presbítero. Queremos trazer já desde o início aqui um esclarecimento, dizendo que o dom de evangelista ou o ministério de evangelista, como todos os dons ministeriais de Efésios 4:11, são interdependentes, isto é, se complementam. Portanto, ninguém pode ser obreiro de Deus sozinho, dispensando a contribuição de outro para o ministério, ou para o seu ministério. Não é isso, Silas? Pensando assim, vamos para o primeiro tópico, que diz, Jesus envia os 70. Aqui está o primeiro envio de homens para pregar o evangelho de forma bem dinâmica e poderosa. Vou ler aqui, Sela. São poucos os que anunciam, item 1. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galiléia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Está no versículo 2, está grifado aí na tela. Aí agora vem de azul. São poucos, porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Aí nós finalizamos aí, esse item 1, que está de vermelho na tela. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Silas, é com você o comentário. Mas é o seguinte, naquela época, o próprio Jesus já falava que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Agora, imagina hoje. É verdade. A igreja, apesar da igreja ter aumentado, também a população aumentou muito mesmo. E como há dois caminhos da perdição e o caminho da salvação, o próprio Jesus falou, a porta é estreita e são poucos que passam por ela. Muito então, bem. Esses poucos que está entrando no reino de Deus, está sendo salvo, se torna menor ainda com a quantidade de pessoas que o mundo hoje está precisando de evangelismo. Se naquela época era assim, e como o irmão leu aí, o evangelho, quem evangeliza tem uma certa
sente um certo, assim, não é perseguição. Isso. Apesar de fazer com amor a obra, mas sofre um pouquinho, né? Muito bem. Faz renúncia. E tem aqueles que se autoproclamam, aqueles que fazem por exibicionismo, aquele que faz por exibicionismo mesmo, né? Isso. Sou pregador de multidões. Isso não quer dizer, né, que... Mas hoje, realmente, a seara continua sendo grande e os ceifeiros pequenos. Muito bem. Em síntese, o item 1 nos ensina o seguinte, que o princípio que o Senhor quer nos ensinar é que a obra de Deus é grande, não é isso? É grande, e há muitas pessoas para ser alcançadas, como disse o Silas, não é? São mais de 7 bilhões, ok? E que precisamos fazer o quê? Primeiro, orar ao Senhor, para que Ele envie pessoas qualificadas para fazer a obra. E Deus pode fazer isso. Pode ser isso? Pode. Eu gostei do termo que o senhor falou, qualificado. É isso mesmo, porque o Espírito Santo, ele capacita as pessoas, né? Para qualificar, porque é qualquer um, não é qualquer um, né, verdade. Pastor? Aí vem o item 2, né? Enviados para o meio de lobos. Deixa eu pôr ler para nós. Vamos lá, então. Esse ponto aí. Diz aqui o item 2 do ponto 1º. Diz o seguinte... proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Isso. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. E aí, Silas? Alguma coisa a agregar aí, Silas? Pastor, infelizmente, hoje existem vários segmentos contrários ao cristianismo, como diz o comentarista aqui, né? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser anunciado, ou com sofrimento, ou sem sofrimento, né? E na Europa também, a igreja parece que estão fechando, padece... Olha, hoje, irmão, a igreja, o reino de Deus, aqui na Terra, padece de pessoas, de evangelistas, né? Então, hoje, existem vários segmentos, né? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente na parte da Europa, vai precisar de mais missionários. Então, eles estão dentro são verdadeiros lobos, e os enviados, coitados, sofrem, né, pastor? Sofrem. Então, hoje, de um modo geral, a igreja está precisando de verdadeiros evangelistas, né? Muito bem. Homens... Aqui, ele cita até 3 aqui, né? 3 homens aqui grandes na nossa lição, né? Verdade. Mas na frente não vê isso aí. Vai lá na frente isso aí. Isso. Interessante sobre esse termo, enviado para o meio dos lobos, observe. Como discípulos de Cristo, o cristão, o servo e a serva do Senhor, que se propõe, se dispõe a pregar o evangelho, a ir, não é? Tem a missão de viver como ovelha, como cordeiro, em meio a lobos devoradores. Os lobos, Silas, representam o quê? Representam o mundo com todo o seu esquema, com toda a sua corrupção. O mundo com as suas estratégias arquitetada pelo príncipe deste mundo, que é o próprio Satanás, estratégias essas que visam destruir, desestabilizar o reino dos céus. Mas a Bíblia, Jesus disse em Mateus, capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino dos céus. Muito bem? Nós estamos vendo um mundo hostil, né? Hostil ao evangelho. Né? Muito bem, vamos lá. Estamos aí no tópico 1, que fala que Jesus, né, a respeito, o teu assunto é Jesus enviou os 70, está em Lucas capítulo 10, verso 1 ao 20. Vimos que são poucos que anunciam, né, ok? Porém, precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres capacitados, como já falamos. Vimos que esse enviar não é para Miami, não é para um paraíso, mas é para um mundo cheio de problemas, cheio de perseguição, que é em meio aos lobos. E agora vejamos os sinais, as maravilhas. Detalhe, né? Quando alguém é enviado por Jesus, Jesus o capacita com poderes e com maravilha. Vou ler aqui, terceiro item. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus. Aqui um detalhe. Quando alguém é chamado, é enviado, vocacionado por Jesus, Jesus se encarrega de manifestar a sua glória. Vou ler aqui. Os 70 discípulos receberam poder.
em nome de Jesus, para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Olha o detalhe, com graça. Isso está no versículo 9 e 10, né? Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, está no versículo 17 de Lucas 10, diziam, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas, aí está grifado em tela, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Aí nós colocamos de azul para fechar esse ponto. O verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Eu aqui trago mais um adendo. E também, almas são salvas para o reino dos céus. Silas, faça uma observação. Pastor, o que me chamou a atenção nesse versículo, sempre me chamou a atenção, é que os discípulos realmente voltaram maravilhados. Maravilhados. Né? Pelos sinais que seguia. Até Jesus falou assim, ó, é bom, mas como eu sei que o irmão poderia ter falado isso aí, mas está no mesmo texto. Jesus deu muita importância para aquilo ali. Isso. Mas o interessante, pastor, que eles reconheceram o poder de Jesus, que ele falava assim, Jesus, isso. em teu nome, olha só, em teu nome, muito bem. Né, até os demônios são expulsos. E o que eu quero dizer com isso, pastor? Que aquele evangelho foi um evangelho completo. Completo, né? Pregou a salvação, e os sinais seguiram ali. Então é isso que Jesus quer hoje na realização do evangelho, né? Muito bem. É o real e verdadeiro evangelho. Jesus reconheceu o resultado da missão. Isso, reconheceu o resultado da missão. Com certeza. Tanto é que ele que implantou esse sistema de evangelismo, né? E ele lá no final, vamos ver no Mateus, Marcos, ele fala, olha, anunciar o evangelho, e os sinais seguirão aqueles que creram. E aqui foi ipsilíteris o evangelismo que Jesus ordenou os discípulos fazer, e eles fizeram com muita precisão, que eles voltaram maravilhados, né, pastor? Isso. Então, Jesus confirmou, né? Jesus quer que o nome dele seja proclamado, ele quer que milagres aconteçam, ele quer que mortos sejam ressuscitados, ele quer que as pessoas sejam realmente impactadas pelo poder de Deus. O que Jesus quis dizer para os discípulos foi o seguinte, olha, peraí, alto lá, isso é importante, mas o principal, milagre é importante, cura é importante, maravilha é importante, dons espirituais é importante, tudo isso é importante. Agora, o principal é almas salvas. Isso. Tanto é que ele falou, ó, seu nome está lá. Isso, porque não adianta ter um ativismo tremendo se não redunda em almas salvas. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, Jesus confirmou o sucesso deles, mas lembra que a salvação é o bem mais importante. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, cuidado com ativismo e espetáculo. O versículo 20 deixa claro, diz, olha, é importante que pregue o evangelho, tem que haver milagre, tem que haver isso, mas não esqueça, o foco, o objetivo é almas salvas no reino dos céus. Síntese do tópico, por favor. Bom, a síntese do tópico diz o seguinte, Jesus enviou 70 para pregar a mensagem do reino de Deus. Isso. E deu-lhes poder para confirmar a palavra. Gostei, deu-lhes poder para confirmar a palavra. E esse poder está disponível a nós? Está à disposição até hoje. Com certeza. Por que eu estou falando isso? O Espírito é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque existe alguns aí que ensinam que não, que esse negócio de expulsar demônio, curar os enfermos, operar maravilha, isso foi coisa para a era apostólica. Peraí. Que igreja é essa? Peraí, rapaz. O cristianismo, a mensagem do Cristo continua a mesma. Salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, e etc. Vamos voltar para cá. Então, vimos aí no primeiro item, primeiro tópico, o envio dos 70, Jesus enviou os 70. Aqui, Silas, aqui é um modelo. Aqui é um modelo de evangelismo, é um modelo de como pregar o evangelho, é um modelo de como disseminar a mensagem do evangelho. É a matriz, né? Está feito ali. Aqui a gente estava dando um modelo, para nós. Agora passemos para a grande comissão que ele delegou à igreja. Isso. Interessante que os discípulos foram treinados e agora ele passa para a igreja como um todo. 2, a grande comissão. Isso está em Mateus 28, versos 19 a 20, Marcos 16, verso 15 a 20. Eu vou ler aqui, Sila. Vamos lá. Primeiro, 2.1, o alcance da grande comissão. Vamos lá. A ordem, está de azul aí na tela, no slide, a ordem dada por Jesus.
aos seus discípulos, após a sua ressurreição, foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? E aí agora colocamos de vermelho aí, né? Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem, proclamarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização, conforme 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, 16. Silas, comentário com você. Pastor, essa ordenança que Jesus falou, como eu leu no início aí, né? Que fala, né? A ordem foi dada por Jesus. Essa ordenança ainda está em vigor ainda. Ela não cessou naquela ocasião, né? A chamada grande comissão foi exarada pelo próprio Jesus, né? Muito bem. E como se fosse uma norma hoje, uma ordem a ser cumprida pela igreja. Pela igreja, né? Lógico. Muito bem. Então a igreja tem que ser dinâmica nesta área, né? Essa comissão tem requisitos a serem cumpridos. Ide, ensinai e batizai, né? Ela tem uns itens. Fora, olha, pastor, é por isso que existe esse ministério de evangelista, porque essa operação, esse poder, essa autoridade é dada pelo Espírito Santo aos apóstolos. E hoje também a mesma autoridade, os que são enviados, têm, porque se for enviado pelo Espírito Santo, vai ter autoridade e vai ter poder para fazer esses grandes milagres. Né? Então, até as últimas consequências. Tem que ser perseguido, mas tem que ir, pastor. 1 Coríntios 9, 16, que está aí na lição, Paulo diz, olha o que Paulo diz, ó, é o apóstolo Paulo que diz: se anuncio o evangelho, diz Paulo, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Aí Paulo conclui dizendo: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo sabia que foi para isso que ele foi chamado, pregar o evangelho, proclamar Jesus a todos. Agora, Silas, eu quero fazer uma observação aí no item 1 do tópico 2, né, sobre o alcance da grande comissão. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, como discípulos de Cristo, eu e você, como discípulos de Cristo, somos por ele intimados a proclamar o evangelho a toda criatura. Verdade. A grande comissão é para todos os salvos. Todos são evangelizadores. Aqueles que evangelizam, quem são os evangelizadores? É aqueles que evangelizam. Porém, um detalhe, nós vamos ver mais na frente. Todos são convocados para evangelizar. Porém, só alguns é que recebe de Jesus o dom especial ou ministerial de evangelizar, exatamente, conforme Efésios 4:11. Nós temos que ser bastante aqui diferenciado. Muito bem, né, Silas? Vamos lá. O mundo está dividido, Silas, em 2 grupos. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. Que 2 grupos é esse? Olha só. O mundo está dividido em 2 grupos. Isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, outro caminho, né? Quem não crê será condenado. Então, tem os que crê e os que não crê, né, pastor? Então, vamos lá. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Muito bem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condições socioeconômicas do homem. Isso. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho, pastor. Como diz muito aqui, bem. Né? Então, crendo ou não no Evangelho. Silas, o que você tem a dizer pastor, a mais aí? A salvação é para todos. Isso. Tá, é para todos. Jesus lá elegeu salvar todo mundo. Isso. Né? Conforme João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele. Né? Infelizmente, o mundo está dividido. Infelizmente, pastor. Infelizmente está dividido. E a incredulidade parece que está cada dia mais aumentando. Isso. Parece que esse grupo contrário parece que está aumentando. E aí a igreja, pastor, tem que ser mais ousada e mais dinâmica. Nesse ponto aí, pastor, viu? Então, a evangelização, isto é, o evangelista, né, missionário, que está no front, tem que levar, se possível, o evangelho completo.
completo para curas, milagres, como diz, sobretudo, a salvação, que é a coisa mais importante. Ou com milagre ou sem milagre, você pode ser salvo. Muito bem. O evangelista, o irmão falou um detalhe que eu achei interessante, que toda igreja, o principal objetivo da igreja aqui também é, além de adorar a Deus, é pregar o evangelho. E daqueles que pregam, o Espírito Santo vai capacitar alguns, como o irmão falou, não é verdade? Detalhe, é isso aí. Eu queria trazer uma observação, gente, aí, ó, no item 2, né, que fala sobre o mundo está dividido, né? Em Marcos 16 já foi falado aí, tá? Que quem crê foi batizado. E aí, observe que o versículo 17, o mesmo poder que foi dado aos 70, também foi dado à igreja. Não a um grupo especial, mas a todos os salvos em Cristo. Porque todos podem, em nome de Jesus, expulsar demônio. Todos podem, em nome de Jesus, curar os enfermos. Todos podem, em nome de Jesus, fazer maravilha. É só crer. Aí o que diz o versículo? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão nova língua. Enfim, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que os sinais, milagres, hão de acompanhar aqueles que se dispõem a pregar o evangelho, independente da sua função na igreja, desde que creia no poder de Jesus. Então, minha irmã, meu irmão, abra sua boca, diga: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E deixa que o Espírito Santo faça a obra nos corações. O nosso papel, Sila, é pregar. Muito bem, vamos continuar. Estamos aí no tópico 2, falando da grande comissão. Vimos o alcance da grande comissão, que é para todo. Detalhe aqui, Silas. Deus quer que o evangelho seja pregado a todos, para que todos conheçam, saibam que existe um caminho que os pode levar à vida eterna. Eu vou ser bem claro aqui. A salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário, o sacrifício na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Lógico, só é, porém, eficiente na vida daquele que aceita, que crê que Jesus morreu por ele. Porém, independente disso, devemos pregar o evangelho. E aí, fazendo isso, a nossa parte está cumprida. Voltei para cá. Terceiro, a grande comissão hoje. Como é que deve ser essa grande comissão hoje? Vou ler aqui. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. O Ciro já disse, e aqui nós estamos enfatizando. Estamos aí no tópico 2, item 3. A grande comissão hoje, está grifado. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Por exemplo, a Europa, que outrora foi bastante impactada pelo cristianismo. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. Os países Holanda e Inglaterra, são considerados hoje os países pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, carro de show e outras palavras. Estamos vendo um verdadeiro caos, fechando. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Eu quero aqui depois fazer uma observação. Mas, Cira, faça uma observação. Pastor, é o seguinte, se considerarmos a grande comissão, do modelo que Cristo implantou, instituiu no seu ministério terreno e na igreja primitiva, que a igreja primitiva continuou com muita ousadia, principalmente depois da descida do Espírito Santo, com essa ousadia da grande comissão. Certo. Hoje, nós temos poucos, infelizmente. Provavelmente temos poucos hoje. Fala aqui da missão completa, pastor, de anunciar o evangelho com sinal. A seara continua grande e o tempo escasso, porque a vinda de Jesus está próxima. A urgência do avivamento e formação de grandes comissões na igreja, como o pastor já falou, a igreja toda já é uma comissão enorme, ela mesmo já tem o dom, quer dizer, o dom não, ela tem
desejo, ela tem a ordenância de pregar o evangelho. A própria igreja tem. Então, é só colocar, como diz o outro, a mão na massa. Muito bem. Enfrentar as perseguições, né, pastor? Muito que há bem, perseguição, há um tropeço, mas Deus sempre dá vitória. Dentro desse ponto ainda do tópico 2 sobre a grande comissão, primeiro, o que a grande comissão ela nos ensina? Todos devemos pregar o evangelho. Sim. O ide é para todos, sem exceção. Isso aqui está incluso toda a igreja, de criança até os mais vividos, né? Aqui não está falando de pastor, nem está falando de todos. Todos devem pregar o evangelho. Evangelizar, não é? Mais uma vez, não é trabalho exclusivo de quem tem o dom ministerial do evangelista. Evangelizar é trabalho de todo, é o ide e pregar, é eu e você, somos nós. E aí, eu quero dizer uma coisa bem clara, como já foi lido aqui na lição, não é? O mundo hoje, vivemos a era da tecnologia, da modernidade, nunca uma sociedade teve tanta tecnologia, tanta informação, tanta facilidade de comunicação. É tempo da igreja, é tempo do povo de Deus, não é? Utilizar essas ferramentas para pregar o evangelho, proclamar o reino dos céus. Detalhe, não é só na Europa não, viu Silas? Se você for para o continente asiático, o sudeste da Ásia, países basicamente islâmicos, países totalmente budistas, países totalmente hinduístas, né? Nós vemos que o cristianismo nessa região da Ásia, no sudeste da Ásia, no Oriente Médio, infelizmente, precisa ser impactado. Oremos, minhas irmãs e meus irmãos, para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para evangelizar esses povos. E os que lá já estão, Sila, para que sejam revestidos da graça do céu. Cita o tópico, Sila, por favor. Assim diz o seguinte: a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é tarefa inacabada. Isso, inacabada. Só vai acabar com o tempo quando Jesus releva a igreja, né? Jesus disse que o evangelho será pregado a todas as nações. Né? E, obviamente, como já disse, temos recurso para isso. Silas, agora passemos para o terceiro tópico. Agora eu quero chamar a atenção, Silas. No primeiro tópico, nós vimos a missão dos 70. Irmãos, escute-me. A missão dos 70 é uma missão que é simbólica, né? É a missão que representa todos os discípulos indo, pregando o evangelho, certo? A grande comissão, a missão dos 70 prefigurava a grande comissão de Mateus 28, o ide, que é para todos. Agora vamos ver o terceiro tópico, que tem a ver com o quê? Com o dom específico ministerial do evangelista. Detalhe, quando os 70 foram enviados, Silas, né? Observe, foram os discípulos gerais. Né? Então aqui vamos falar agora de pessoas específicas. Você nota no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, né, se separaram, né, para fazer o trabalho do ensino, do orientar e etc., enquanto o povo foram dispersos pregando o evangelho. Vamos lá. Dom ministerial de evangelista. Que dom é esse, Silas? Você pode ler para nós? Vamos lá, então. Qual é o conceito dele? O conceito de evangelista. Isso. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo. Isso. Isto é, transmitir boas novas, entre aspas, do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagem inspirada para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Observação, Silas, hein? Pastor, é o seguinte, ó. Na realidade, o conceito evangelista aqui se fala do evangelista, digamos assim, o que é chamado e não enviado. Sim. Enviado é uma coisa, né? Chamado, ser chamado. Ele é capacitado para ser chamado, logicamente, depois enviado, né? E capacitado para pregar o evangelho. Agora, na escala eclesiástica, temos a cultura de escalar, de uma escala hierárquica, principalmente assembleana, né? E pastores evangelistas, quer dizer, esse pastor evangelista, presbítero, diácono, auxiliar,
Esse evangelista aqui nessa escala, pastor, não é o mesmo, né, pastor? Evangelista, talvez eu não vou falar sobre isso, né? Evangelista lá, porque esse evangelista aqui, ele pode ser uma pessoa que não é o nome eclesiástico, né? Evangelista mesmo, né? Então, muito bem. É presbítero. Então, o Espírito Santo vai capacitar essa pessoa para esse ministério, para o dom para evangelizar. É esse o papel, o conceito do evangelista. Né? Muito bem. Então, vimos no segundo tópico, né? Okay, a grande comissão, que é para todos. Todos devem evangelizar. Todos devem proclamar o evangelho. Todos, sem exceção. Agora, no tópico 3, Silas, nós vamos falar, eles estão falando de um dom especial. Quer dizer, Deus seleciona, escolhe, capacita certos personagens, né, dotando-o com dom especial. Aqui é igual à lição passada, né? Dom de profecia e ministério profético. Né? São dons, mas que são ofícios diferentes. Um é ministério e o outro é apenas dom. Voltem para cá. Então, observe. Evangelista aí, conforme Efésios 4:11, é um dom de Deus concedido por meio da capacitação espiritual e ministerial para a propagação do Evangelho de Cristo. Esse tipo de dom, né, o evangelista é aquele que demonstra paixão pela salvação dos perdidos. Ele esmera-se em buscar, da parte de Deus, mensagens, palavras inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Verdade. O autêntico ministério de evangelista é concedido por Jesus, não imposto pelos homens. Então, o autêntico ministério, conforme Efésios 4:11, não é imposto por homem, mas ele é dado, é otorgado por Jesus. É Jesus que levanta homens com esse dom, né? Dom de pregar para grandes multidões, aquela pessoa que tem uma palavra, quando abre a boca, os corações começam a tremer, né? A se render. Quer ver exemplo? Nós temos aí, né, grandes nomes da história, por exemplo, John Wesley. Isso. John Wesley, pai da igreja metodista, século XVIII, John Wesley. Né? Quando ele começava a pregar, as pessoas tremiam e prostravam-se de joelho, clamando por misericórdia. Isso é o dom do evangelista. Exato. Nós temos, por exemplo, Charles Finney, né? Lá no século XIX, por exemplo, né? Grande avivalista. Quando abria a boca, começava a pregar, Sila, as pessoas eram compungidas pela presença de Deus. E nós temos também David Wilkerson. E mais agora no século XX, XXI, nós temos, né, grandes outros pregadores, avivalistas, grandes evangelistas, né, como Billy Graham. Isso. Né? Nas Assembleias de Deus nós tivemos grandes evangelistas, grandes homens que desbravaram, que em praça pública, grandes cruzadas. O que é isso? É um dom. E esse dom, ele é algo especial. Não é imposto pelos homens. Não, é algo que o Espírito Santo concede, é um revestimento a mais. Né? São pessoas capacitadas por Deus. Agora, repito, todos são chamados para pregar o Evangelho. Agora, existe o dom ministerial, que é uma capacitação especial que Deus dota certos homens para um ministério específico, para que o nome seja glorificado. Sila, vamos continuar aqui. Estamos no tópico 2, estamos agora falando do dom ministerial do evangelista. 2.2. Qual é o papel do evangelista? Eu vou ler aqui, Sila. O evangelista, como eu já disse, é por excelência. O quê? O pregador, proclamador, anunciador, como está aí na tela, das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igreja, fundador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil, pelo mundo afora. Por exemplo, o evangelista, Paulo tinha esse dom. O evangelista, ele está atrelado para tirar o dom de o missionário, é aquele que desbrava, é aquele que de fato faz a diferença. Aí está de verde na nossa na tela. O evangelista, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações, com o quê? Com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer, a acatar as boas novas da salvação
e ao Salvador Jesus, reconhecendo como único soberano em sua vida. Este é o evangelista, é o papel dele. Silas, alguma observação a mais? O Espírito Santo, quando vai separar essa pessoa, isso, né, ele enche do Espírito Santo, enche de graça, enche de sabedoria, né, do Espírito Santo, pois foi capacitado para isso, o dom. Então, essa pessoa ela vai anunciar o evangelho com graça, ela vai pregar, vai sair em campo, desbravando, fundando igreja, anunciando as boas novas da salvação, fazendo milagres, cheio de graça de Deus. E as pessoas, como eu dei exemplo aí desses nomes que o irmão citou agora aí, as pessoas se rendem aos pés de Deus, porque é o Espírito Santo que está trabalhando ali naquela pessoa, naquele momento, com aquela pessoa aqui. E ele mesmo capacitou. E detalhe, Silas, como eu disse, eu vou repetir, a grande comissão, minhas irmãs, é para todos. E de pregai. Todos devemos pregar o evangelho, abrir nossas bocas, falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus... nós temos que fazer isso. Exatamente. Né? E todos podem, em nome de Jesus, fazer maravilha. Agora, escute-me. Dom ministerial de evangelista são pessoas que Deus escolhe. Então, é igualzinho, Cira, que eu estava falando na hora passada. Dons de profecia é para todos. Mas o ministério é alguns que Deus escolhe. Evangelizar, todos devem evangelizar. Todos nós. Agora, querido, o dom ministerial, que é algo diferenciado, aí é Deus que escolhe. Não é o homem que escolhe, não. É, Cira? Agora é o Espírito Santo. Muito bem, Cira. E 3.2. Qual é a finalidade, Silas, do ministério do evangelista? Pode ler para nós aí? Vamos lá, então. Finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. É importante deixar bem claro isso aqui. Que o dom de evangelista, que o ministério é um homem preparado, revestido do poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, mas acima de tudo, sim, também um homem conhecedor profundo da palavra de Deus. Sim. Uma pessoa que domina os preceitos bíblicos. Uma pessoa que prega aquilo que está na palavra e que, com isso, busca glorificar o reino dos céus. Silas, você pode continuar a leitura? Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Né, isso. Então, continuando aqui o texto, fala o seguinte... Lá na tela está de verde, viu, irmão? Pode ver, né, Fé? Então, o evangelista deve também, em tudo, ser sensível, olha só, à voz do Espírito Santo. Muito bem. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar às multidões, seja para falar uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Isso. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador. Entendes o que lê? Como Filipe fez, né? É isso. Filipe chegou para o eunuco e disse, entendes o que lês? E aí, Silas, qual que você fez? Bom, sua observação aí. É bem verdade que o evangelista está no rol dos dons ministeriais, mas o seu principal objetivo, ou melhor, a sua finalidade é anunciar, propagar, né, e trazer almas para o reino de Deus. O que tem exerce esse dom deve ter a capacidade, lógico, entender bem as Escrituras e ter habilidade para falar, uma boa locução para falar, né? Explicar direitinho a Bíblia, né? Esclarecer a palavra de Deus, porque ali está e revestido da autoridade, pastor, do Espírito Santo, que o capacitou e diligenciou para essa função dele. Essa função. Muito bem, Silas. Então, eu quero concluir o item 3, fazer a observação seguinte. Minhas irmãs e meus irmãos, a pessoa que tem o dom ministerial de evangelista, conforme Efésios 4, versículo 11, recebe de Deus ou tem de Deus uma capacidade especial para explicar, comunicar o Evangelho de maneira convincente para quem ainda não conhece. E aí, para que isto ocorra, aí eu quero deixar a dica aqui. Né? O evangelista,
precisa ter, quem tem o dom de... Aliás, todos os cristãos, todos que evangelizam, mas principalmente quem tem um ministério evangelista, observe, tem que ter um conhecimento sistemático da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas sobre Deus, das doutrinas, dos ensinos bíblicos sobre Jesus, salvação, Espírito Santo, pecado, enfim, vida de Cristo. Também precisa conhecer sobre discipulado cristão, começando com a integração de novos... Então, o ministério de evangelista, a pessoa que tem esse ministério, tem que ser alguém que conheça o ofício, conheça teoricamente e praticamente, seja um instrumento de bênção para a igreja. E o que fazer, pastor, para ter esse preparo? Tem que estudar a Bíblia. Se eu me dirijo a alguém que sente essa carência de conhecer, nos procure aqui no IBADEB, terceiro andar. Temos um curso próprio para você se preparar para ser um grande evangelista. Mas voltando para a lição, Cira, queremos dizer o seguinte, vimos aí, primeiro item, vimos a missão dos 70, que nada mais é do que um modelo, não é, de evangelização que Jesus implementou, modelo esse que se ampliou-se depois para toda a igreja, no segundo tópico, através da grande comissão. Ok? No tópico 1, os 70, todos, independente, todos foram evangelizados. Aqui não tinha evangelista, aqui não tinha apóstolo, todos estavam na mesma situação. É o que representa a grande comissão. Todos são convidados a ir e pregar o evangelho. Todos são evangelizadores. Ei, detalhe, todos são evangelizadores. Agora, o tópico 3 vai dizer que todos são evangelizadores, porém, alguns recebem o dom ministerial de evangelista. Silas, faça a síntese do tópico 3, por favor. A síntese diz o seguinte, o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Aquele que grita, aquele que anuncia, né? Que prega o evangelho. Muito bem. Então vimos aí esses 3 tópicos, né? A lição fácil, quer dizer, a minha irmã, meu irmão, não é? Que todos temos que pregar o evangelho, né? Todos temos que buscar em Deus essa graça. É para todos. Agora, tem as pessoas que Deus separa, qualifica. Ele quem dá o dom e não é ninguém. Sila, você pode fazer a conclusão da lição para nós? A conclusão é o seguinte, o dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Isso. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não pode se apartar um único milímetro, que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Silas. Pastor, na realidade é o seguinte, além do ministerial de evangelista, que o irmão acentuou muito bem ao longo da palestra, que disse, que é dado diretamente ao Espírito Santo e a quem ele quer capacitar, é dever de todo crente anunciar e pregar o evangelho. Isso. É dever, é nosso. Isso. Se se tornou um crente, já vai pregando logo, vai anunciando o evangelho e tal. Agora, o dom ministerial de evangelista é específico, né? É outra coisa dentro dessa comissão, né, Muito pastor? bem. Eu quero terminar a minha fala, né, a nossa exposição aqui, minhas irmãs, trazendo a seguinte consideração, Cida. Observe, importante. Rapidinho. Irmãs e irmãos, evangelista, a palavra evangelista é um termo encontrado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Sabia disso? Pois é. Em Atos 21:8, lá diz que Filipe, o evangelista. E observa que Filipe começou como diácono. Sim. Porém, Deus deu-lhe o dom e se tornou-se evangelista. O outro lugar que encontra o termo evangelista está em Efésios 4:11, que lá fala que Jesus deu uns para evangelistas. E o terceiro lugar que fala de evangelista está em Efésios, 2 Timóteo, desculpe-me, 4, versículo 5, que Paulo diz, né? Que Paulo diz a Timóteo, né? Para que ele, não é? Despertasse o dom que havia nele, o dom de evangelista. E o que isso ensina-nos? Observe. Primeiro,
A chamada especial de Deus para o ministério evangelista está reservada a determinados crentes. Então, observe, em Atos 21:8, refere-se a um homem como evangelista. Em Efésios 4:11, refere-se ao dom do evangelista. E em Timóteo 4:5, refere-se o quê? Refere-se à obra do evangelista. Isso aqui está falando de quê? De ministério. Ministério. A chamada especial. Agora, a chamada geral para ganhar almas, isto é, o ide e pregai, conforme Marcos 16:15, é para a igreja. Todos. Amém? Todos os seguidores de Cristo, isto é, aqueles que são discípulos de Jesus, devem ser uma testemunha de Jesus Cristo, um evangelizador, um anunciador de boas novas, de salvação para os perdidos. Que nós, dia após dia, não é, sejamos tais, não é, anunciadores, independente do cargo que tivermos na igreja. Eu e você, nós somos os proclamadores da mensagem de Jesus, a mensagem da última hora que diz: Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. Deus abençoe a todas e a todas, seja com você. Bem, meus irmãos, graças a Deus para mais um encerramento, uma lição dada nesse domingo, desse título muito importante para a igreja. E, se Deus quiser, no domingo que vem nós vamos estudar a lição de número 9, dia 30 de maio. Acabou maio, né? O ano já está chegando, já caminhando para o primeiro semestre. Acabou maio. Então, só que o título vai ser O Ministério de Pastor. Aí é maravilha. Então, nós vamos estudar essa lição, estude em casa, se você tiver, já vai se preparando para estudar. Né? E eu quero desejar aos irmãos... Detalhe, Cira, o Ministério de Pastor, viu? Ministério de Pastor. Importante isso aí, importante, viu? Atento para o detalhe. Detalhe. E lá, mas domingo que vem, os irmãos vão ver mais ou menos como é essa lição, se estudar em casa. Bom, então... eu desejo aos nossos irmãos e amigos uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus. E à noite, pastor, nós temos o quê? Um grande culto de louvor e adoração. Começa assim às 18 horas. Minha irmã, meu irmão, se você pode vir, venha. Receber uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, louvores, adoração. Tudo com o único objetivo: adorar a Deus, adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Porque quanto mais nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus, mais dele recebemos graça para vencer essa pandemia. Agora, você que não pode vir, está em casa com problema de saúde, ou alguém que está nos ouvindo, que está no hospital, em nome de Jesus, sintonize, né? Vai estar aí no visor aí, a DEB TV, a DEB Online. Acesse e você vai ser impactado pelo poder de Deus. Silas, uma coisa também, Silas, é bom nós já avisarmos, né, que as lições do próximo terceiro trimestre já chegaram, Silas, né? E o tema, Silas, você sabe qual é o tema? O tema é? O tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Está disponível lá na nossa loja CPAD, inclusive o gerente nos deu essa notícia maravilhosa. Então você que está lá, que passa na semana lá no Centro Comercial Sul, ali no centro, vai lá na quadra 4, Centro Comercial Sul. Ah, pastor, e na igreja? Sim, na igreja tem também, não tem? Tem, o Raimundo vende aqui para nós. Ah, maravilha. Então, olha, está a lição, pega a lição e começa a estudá-la. Outra coisa também, né, que eu quero, Silas, o pastor Sival pediu que nós, a pedido do gerente da CPAD, anunciássemos. Silas, chegou a Bíblia comentada do pastor Antônio Gilberto. Pronto. Coisa de primeira, olha, é um tratado, é um comentário daquele que você não pode deixar de ter. E o detalhe, Silas, o precinho, ó, bem conta, Silas, o preço, né, sem desconto, é 249,95 centavos. Agora, querido, segura aí, olha o descontão. Com desconto, esse comentário, essa Bíblia comentária do pastor Antônio Gilberto, nosso grande mestre, o mestre por excelência, fica por R$ 174,96 centavos. E tem mais, Silas. Além de cair, ter esse descontaço, temos também da parte da CPAD, o nosso gerente aqui, né, lá na Comercial Sul, da loja CPAD, ele disse que pode parcelar, Silas, em 6 parcelas. Pronto. Queridas e querido, quer se preparar melhor para pregar o evangelho, para evangelizar?
Adquire essa Bíblia e você vai ser impactada e impactado por ela. Também, não esqueça, no final da nossa transmissão, vai passar o nosso vídeo do Ibadeb, viu? Quer se preparar para pregar, ministrar, né? Ser um evangelista, ser um pregador, uma pregadora? Vem estudar conosco, curso médio e médio avançado em teologia. Silas. Pastor, e tem mais ainda. Diga, Silas. Como falou sobre essa Bíblia de estudo, olha, tem que considerar o pastor Antônio Gilberto. Ele é o nosso Bíblia, que é um mestre nosso aqui, mestre. Deus já o levou, mas ele deixou o seu legado aqui. Seu legado. Muito bem, Silas. Estude, aproveita. Vamos orar pelos que fizeram aniversário, né, Silas? E os irmãos que estão doentes, né, Silas? Então vamos dividir aqui o jogo aqui, porque senão, né? Tem vários Eu vou orar pelos que fizeram aniversário e você ora pelos irmãos que estão enfermos. Pode ser? Pode ser. Pai querido, neste momento, pedimos a tua bênção sobre os irmãos que fizeram aniversário durante essa semana e no dia de hoje, Pai. Conceda a eles saúde física, emocional, espiritual, sentimental também, ó Deus. Abençoa todos em todas as áreas. Ser com eles, em nome de Jesus é que eu oro e peço. Amém. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais esse domingo, mais esse momento que temos dado diante de Ti, Senhor. E agora nos rogamos, Senhor, pelos enfermos, Pai amado. Primeiramente, queremos te agradecer por muitos que foram curados, Pai, da nossa igreja, desse mal, Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado àqueles que deram testemunho, foram curados, foram para o hospital, inclusive alguns até entubados, Pai, mas voltaram com vida, porque Deus deu vida e Deus curou. Também rogamos por aqueles que estão enfermos, Pai amado. Visita ali a casa da irmã Nilva, professora da escola dominical. Seu esposo, irmão Márcio, que está em plena recuperação também. Te agradecemos por tudo, Pai. E continue curando os enfermos da nossa igreja. E os demais que estão hospitalizados, internados, Pai amado. Tu conheces, Pai, cada doença, cada enfermidade, Pai. Cura, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Senhor. Maravilha. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo será com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E a promessa é para nós e nossos filhos. Irmãos, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tenha uma boa tarde, um bom domingo, bom almoço. Dia 30, esse último domingo de maio, seja uma bênção na vida de todas e de todos. Até a próxima. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Ibadeb, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na Ibadeb você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. Ibadeb, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.